Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Exclusivo, a crise acabou, mas o turnaround continua, diz CEO da Alpargatas. A Alpargatas, ela passou por um processo de simplificação de portfólio muito bem sucedida, até que eles fizeram uma aquisição muito ruim. Todos os processos e a estratégia do negócio começaram a ficar muito bagunçada a partir dessa aquisição, e eles começaram um processo de turnaround, mas parece que agora eles estão indo para a direção correta. Vamos entender um pouco desse caso aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. No dia 24 de setembro, a gente vai dar início à última turma de 2024 do Price Strategy Program. Nesse curso, a gente vai apresentar todo o ferramental de pricing, gestão de valor para o cliente e para a empresa e como que a gente alinha estrategicamente a companhia utilizando pricing. É o nosso curso de maior NPS, a gente vai trabalhar mais de 11 modelos de precificação no Excel e ele é destinado para quem trabalha com pricing em grandes empresas, consultores de estratégia e quem é líder de companhia e tem price como tomada de decisão estratégica. Então entre no nosso site www.btcompany.com.br e faça parte da última turma de 2024 do Price Strategy Program. Um curso 100% comigo, via Zoom ao vivo, 3 semanas, 2 noites por semana. Vejo vocês em setembro. Bom, vamos relembrar aqui o processo de reestruturação do portfólio da Alpargatas, a aquisição mal feita e também todo o processo de turnaround com a notícia principal. A Alpargatas, até 2015, era um grupo bem diversificado em termos de marcas. Eles tinham a Havaianas, que é a principal marca do grupo, mas também tinha Rainha, Topper, Mizuno e também uma marca de moda chamada Osklen. Os controladores da época decidiram fazer uma simplificação de portfólio. Vende tudo que não é Havaianas para você conseguir ter dinheiro suficiente para fazer a expansão da principal marca do grupo, que é a Havaianas, tanto em território nacional como o processo de internacionalização da marca. Era um processo ou uma estratégia muito bem definida. Essa estratégia ela começou a ser executada no dia 3 de novembro de 2015. A Alpargatas vende marcas Topper e Rainha lá para o Carlos Wizard. O problema é que esse processo ele demorou bastante, por quê? Porque a Alpargatas ela mudou de controlador nesse meio tempo. Lá no dia 12 de julho de 2017, Cambuí compra a Alpargatas por 3,5 bilhões de reais. Quando você muda de controlador, os novos donos eles vão dar uma revisitada na estratégia atual da companhia, até para saber se faz sentido ou não, dado que agora é eles que vão tocar o negócio. Eles decidiram manter a estratégia. Vamos continuar simplificando o portfólio e pegar os recursos para a expansão da marca Havaianas, que parece que faz bastante sentido. E aí o que aconteceu? No dia 14 de setembro de 2018, a Alpargatas vende 22,5% da marca Topper na Argentina por 100 milhões de reais para o Carlos Wizard. Nesse período, eles também colocaram o CEO que eles queriam. Tá? No dia 26 de dezembro de 2018, Roberto Funari assumirá o comando da Alpargatas após renúncia do CEO daquela época. Qual que era a missão do Roberto Funari? Basicamente, manter o processo de simplificação de portfólio, vendendo várias marcas, pegando recurso e expandindo a Alpargatas aqui, a Havaianas dentro do Brasil. Tá? Bom, terminaram o processo de venda total da Topper no dia 28 de dezembro de 2019. A Alpargatas vende o restante da Topper para Carlos Wizard numa transação de 220 milhões de reais. Né? Bom, e aí o que aconteceu? Venderam a Mizuno também, no dia 21 de setembro de 2020. A Alpargatas vende Mizuno para a Vulcabras. Então só faltava uma marca, que era quem? A Osklen. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma aquisição no dia 3 de maio de 2021, a aquisição da Alpargatas para suprir sua lacuna digital. Naquela época, pessoal, 2021, qualquer empresa estava investindo bastante em criar base tecnológica para conseguir fazer o que a gente chama de processo de omnicanalidade, principalmente se você atua no varejo. Aí eles compraram essa empresa aqui, a Ioasys, por 200 milhões de reais, que era uma empresa que tinha sido fundada em 2012 lá em Belo Horizonte, que fazia parte de CRM, sistemas digitais, entre outros. A aquisição, em termos de objetivo, nem foi ruim, porque você compra uma empresa que tem toda a expertise digital para você começar a digitalizar os processos dentro da Alpargatas, principalmente na marca Havaianas. O problema foi o valor da compra, 200 milhões de reais. Por quê? Porque a empresa tinha algo em torno ali de uns 18 milhões de reais de lucro líquido e ela pagou 200 milhões pela operação. Tanto é que ela gerou um ágio aqui de 194 milhões e 400. Como a gente sabe, o ágio é todo o valor que você paga acima do patrimônio líquido da companhia naquele momento. Mas tudo bem.
pelo menos o objetivo ele era melhoria em termos de capabilities digitais que toda empresa estava buscando naquela época, né? Bom, o que eles fizeram depois? Continuaram crescendo bastante o volume de venda, tanto é que parecia que a estratégia estava dando bastante certo, né? No dia 2 de agosto de 2021, a Alpargatas explode com volumes acima do esperado. Então a estratégia estava dando certo, simplificação de portfólio. E terminaram de simplificar o portfólio no dia 1º de novembro de 2021. Grupo DAS paga 400 milhões de reais pela Osklen. Pronto, o processo de simplificação de portfólio estava resolvido, a empresa já tinha bastante dinheiro em caixa para conseguir executar a estratégia de expansão da Alpargatas. Até que veio a aquisição que trouxe todos os problemas que a gente está vendo hoje na Alpargatas no dia 20 de dezembro de 2021. A Alpargatas reforça a pegada global e de sustentabilidade com a aquisição nos Estados Unidos lá da ROTS. A ROTS era uma empresa que tinha como um dos seus principais diferenciais trabalhar com matéria-prima sustentável. E aí fazia sapato, etc. Pagou 475 milhões de dólares por 49,9% da companhia. Qual que foi a minha grande crítica na época dessa transação? A plataforma internacional comprando a ROTS até ia ter efetivamente um reforço, até porque você já tem uma operação lá, um supply chain na China, né? Porque era tudo terceirizado na China. Então você ia ter, né, algumas opções operacionais em termos estratégicos para você conseguir expandir a Havaianas em termos internacionais, até que a tese não fazia tanto sentido, a tese não era tão ruim assim, tá? Qual que era o problema? O problema, assim como a aquisição da IOSys, é que ela pagou muito caro pela companhia. Só para vocês terem uma ideia, lá em 2021, se eu não me engano, a ROTS deu 325 milhões de reais de prejuízo, tá? E ela pagou 2 bi por metade da companhia, 2 bi de reais. Então, o que ela teve que fazer? Ela reconheceu um ágio de aquisição de 1 bilhão 165. Ou seja, todo mundo começou a olhar e falou o seguinte, caramba, será que o valor que foi pago pela ROTS não foi muito esticado? Tanto é que eles tiveram que fazer uma emissão de 2 bi em ações para conseguir financiar a aquisição de 49,9% de uma empresa que não tinha tanta representatividade assim no mercado internacional. No dia 10 de fevereiro de 2022, a Alpargatas prepara a oferta de ações de até 2 bi de reais. Beleza, né? Só para falar que a gente não é engenheiro de obra pronta, pessoal, eu fiz uma análise bem no dia do anúncio da aquisição, lá há 2 anos atrás. Eu estou mostrando para vocês aqui na tela e eu vou colocar o link aqui para vocês verem quais são os meus pontos de análise quando a Alpargatas anunciou essa aquisição para o mercado. Qual que era a minha tese? Minha tese era que até tinha algumas verticais estratégicas que fariam sentido com a aquisição, porém o valor pago ele foi muito esticado e isso provavelmente ia trazer algum problema para você conseguir gerar valor para os acionistas, né? Mas eu deixo esse link ali no final do vídeo de hoje, tá? Bora! Aí o que aconteceu? Como a gente sabe, depois da aquisição, a Alpargatas desandou. Os resultados operacionais ficaram muito ruins e eles começaram um processo de turnaround a partir daquele momento. No dia 27 de setembro de 2022, a Alpargatas reestrutura a área internacional. Veterano da Ambev assume como VP industrial, ou seja, estava precisando de eficiência operacional. E os resultados de 2022 saíram e foram péssimos. No dia 9 de fevereiro de 2023, a Alpargatas reverte lucro e tem prejuízo de 21 milhões no quarto trimestre de 22. Isso só no quarto trimestre. Vamos dar uma olhada aqui nos resultados fechados de 2022, só para vocês darem uma olhada como foi ruim o ano, né? Então, em termos de receita líquida, um crescimento de 5,9%, chegando a 4 bilhões 181. Só que a margem bruta caiu de 49,6 para 46,1, uma queda de 3,5 pontos percentuais. A margem EBITDA, pessoal, despencou de 19% para 13,2%. E o lucro líquido, ele caiu 84,3%, de 692 milhões para 108, tá? Muito porque agora você tem que consolidar todo aquele prejuízo que a ROTS consolidava no seu balanço lá nos Estados Unidos, né? Bom, o que aconteceu? Aí eles decidiram demitir o CEO. As aquisições que ele fez foram muito mal feitas e aí decidiram tirar
ali o presidente da empresa no dia 27 de abril de 2023. Breaking. CEO da Alpargatas deixa a companhia, Edmond assume que era do conselho administrativo que veio da Ambev, né? Então vocês já perceberam que colocaram gente da Ambev para todo lado. Para quê? Para conseguir aumentar a eficiência operacional. Só que 2023, herdado, né, o problema de 2022, também foi muito ruim. E aí o que aconteceu? Lá no final do ano, no dia 14 de dezembro de 2023, eles anunciaram o novo CEO, que é o CEO atual. A Alpargatas nomeia Liel Miranda da Mondelez como CEO da companhia. E aí o que aconteceu? Eles divulgaram os resultados de 2023, pessoal. E os resultados foram péssimos. No dia 7 de fevereiro de 2024, a Alpargatas tem prejuízo de 1,6 bilhão de reais no quarto trimestre, com baixa contábil no valor das marcas Rotz e IOCs, que foram as aquisições do CEO do Roberto Funari, né? Só para vocês terem uma ideia, ó, de acordo com a Alpargatas, no caso da Rotz, foi identificada a perda pela não recuperabilidade do ágio de 1,08 bilhão de reais. Ou seja, se eles reconheceram um ágio de 1,165, basicamente tudo que eles pagaram a mais do que deveriam, não vão recuperar. Basicamente é isso. E do ativo intangível marca, de 372,5 milhões. Na IOCs, foi identificada uma perda de 111,6 milhões. Lembra que eles pagaram 200 milhões na companhia? Ou seja, mais da metade eles já fizeram uma baixa contábil porque pagaram mais do que deveria. Olha qual que foi o impacto dessas baixas contábeis no resultado do ano. Então, ó, 2023 foi um ano muito ruim. Uma queda de receita líquida aqui de 10,7%, chegando a 3 bilhões 737. Uma queda de margem bruta, né, de 46% para 40%. 6 pontos percentuais de queda de margem bruta, e o lucro operacional tinha sido positivo em 2022 de 387, foi para negativo 1 bilhão 567. Mas como a gente sabe, tem mais de 1 bilhão e 200 aqui só de baixa contábil, mas mesmo assim, se você for, né, recompor o resultado ajustado, o lucro operacional foi negativo e o prejuízo líquido também, né? Ou seja, o ano foi muito ruim. E aí o que aconteceu? O Liel, ele entrou com essa bomba para corrigir no ano de 2024. Tá dando certo? Agora a gente entra na notícia principal, porque a notícia principal ele mostra que, primeiro, o primeiro semestre foi muito bom para o Alpargatas e o que o Liel está executando e onde ele está colocando foco no processo de turnaround. Vamos ler essa notícia de perto para a gente entender o racional do Liel. A crise da Alpargatas, que fez as ações da dona da Havaianas mergulharem 86% desde julho, já ficou para trás, na visão do CEO Liel Miranda. Mas o executivo diz que a agenda de turnaround da companhia continua, especialmente as medidas para aumentar a eficiência. Abre aspas. Hoje, a Alpargatas não é mais uma empresa em crise. Não temos estoques excessivos e nem drenos de caixa. Fecha ele, né? Mas o turnaround segue como foco, ou seja, ele melhorou, a empresa estava com bastante dificuldade, parece que agora está no caminho certo, mas isso não quer dizer que todos os problemas foram resolvidos. Quais são as frentes onde ele está trabalhando? Vamos ver? As palavras falem para dentro de casa também. A gestão de Liel vem trabalhando para ficar mais leve e fez o back to basics, voltar para o básico. A Alpargatas voltou a colocar chinelo no centro da sua estratégia e cortou pela metade o número de SKUs vendidos nas novas coleções. Então, nesse primeiro trecho, a gente já sabe uma estratégia, que é simplificação de portfólio, que eu já cansei de ensinar aqui no BTC News e também nas minhas aulas de estratégia, tanto no Strategy Finance Program quanto no General Business Program. Você foca nos SKUs que efetivamente tem um volume de venda maior, para você conseguir tirar, né, foco e dinheiro de SKUs que tem uma margem e também uma performance de venda muito ruim, e aí você tem mais capital para investir naquilo que efetivamente vende. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, perderam espaços itens como sandálias, vestuário e tênis, e o bom e velho chinelo de borracha voltou a ser a estrela do negócio, especialmente por causa da margem mais alta. Abre aspas. Escolhemos os itens que correspondiam praticamente a 97% do volume total e fomos cortando os excessos. Focamos no mínimo necessário, disse. Tem uma outra coisa interessante aqui, que é a otimização de estoque. Por quê? Porque aí você começa a liberar aquele estoque parado, focando o dinheiro nos itens que efetivamente têm uma velocidade e uma margem maior, e aí você consegue ter resultados muito melhores, e a gente vai ver isso nos resultados do primeiro semestre aqui da Alpargatas daqui a pouco. Então, simplificação de portfólio, otimização de estoque. Essas são duas coisas que a gente pegou nesse trecho. Vamos pegar mais aqui, ó.
A Alpargatas também deu mais atenção à eficiência. Uma métrica sobre a qual o executivo tem se debruçado desde que assumiu a empresa em fevereiro é o One Time in Full, ou o famoso OTIF. Resumidamente, o OTIF é um indicador de desempenho logístico que mostra a eficiência da empresa na entrega dos seus produtos, ou seja, o percentual de vezes que a empresa consegue entregar os pedidos no tempo e na quantidade certa. Se você tem um planejamento que ele consegue ter um OTIF alto, consequentemente você consegue fazer toda a sua cadeia de distribuição funcionar de uma forma mais eficiente, aumentando as margens operacionais. No último ano, esse indicador saiu de 25% para 75%. Sim, a Alpargatas entregava apenas 25 de cada 100 pedidos nos prazos estipulados no momento da venda. Olha como que estava bagunçado o supply chain da Alpargatas antes do Liel. Abre aspas. E esse indicador ainda não está no ponto ideal. Queremos alcançar os 90%. Que é o indicador das empresas mais eficientes do setor nos próximos trimestres, disse Liel. Antes, esse indicador nem era medido, nem era uma prioridade da companhia ver a eficiência do seu supply chain. Olha que interessante, né? Vamos lá. Além disso, Liel fez um trabalho para aumentar a sintonia entre a área industrial e a comercial, abre aspas. A área comercial estava com uma agenda de crescimento acelerada e a nossa produção industrial não estava acompanhando, disse ele. O que fizemos foi equilibrar as coisas. Isso daqui, pessoal, é uma prática de uma estratégia que eu chamo aqui de Time-Based Strategy. Eu ensino isso nos cursos de estratégia e uma das frentes é você fazer uma conexão mais forte entre a área comercial e a área de produção. Para quê? Para você conseguir ter um tempo de resposta mais rápido, aumentando a eficiência da cadeia de suprimentos como um todo. É isso que ele está fazendo também, muito bem feito. Isso não quer dizer que a agenda de crescimento ficou para trás ou ficou de lado, disse o CEO. Ao contrário. A empresa quer acelerar as vendas, especialmente na Europa, seu principal mercado internacional e onde tem reportado resultados que têm desanimado o mercado. Então, vocês já perceberam quais são as frentes principais do turnaround aqui do Liel? Primeiro, simplificação de portfólio. Segundo, diminuição de estoque para liberação de capital de giro. Terceiro, maior eficiência do seu supply chain. Quarto, conexão direta entre a área comercial e a área produtiva, que é a indústria, para você conseguir diminuir o lead time, aumentando a eficiência da operação como um todo. Então ele está mexendo nas caixinhas corretas aqui, se você fez o meu curso de estratégia ou se você ainda vai fazer, você vai aprender tudo isso comigo. Então eu vejo que o Liel está atacando nos pontos corretos. E quais são os resultados desse processo de turnaround com todas essas frentes, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nos financials do primeiro semestre da Alpargatas. Então vamos lá, ó. Receita voltou a crescer. Então, ó, 6,5% de crescimento, chegando a 1.949. Beleza. Margem bruta aumentou de 41,9 para 46,4 nesse semestre. E o lucro operacional passou de prejuízo de 316 para lucro de 37,3. Então já pelo menos chegou no break-even operacional do primeiro semestre, que a gente sabe que tem uma sazonalidade pior que o segundo semestre. E a empresa, ela reportou lucro líquido de 48,1 contra um prejuízo líquido de 252 milhões no primeiro semestre de 2023. Ou seja, melhorou aqui a operação pra caramba, tá? Vamos ver aqui em termos de fluxo de caixa. Olha como que otimização de estoque, liberação de capital de giro ajuda aqui a gerar caixa na companhia, né? Em termos operacionais, no primeiro semestre eles tinham queimado 87 milhões no primeiro semestre de 2023. Agora eles geraram 486 milhões de caixa operacional positivo, o que fez a empresa ter caixa suficiente para investir 33 milhões e também pagar as suas fontes de financiamento, principalmente diminuindo o nível de endividamento da companhia, né? Então ela ficou com caixa positivo aqui no primeiro semestre de 353 milhões, ou seja, o caixa iniciou o ano com 922 milhões, terminou com 1.275, ou seja, agora tem bastante dinheiro, né? Quando você tem bastante caixa, um índice muito interessante para saber se a empresa não está num nível de alavancagem muito perigoso é o dívida líquida sobre EBITDA. Como ele conseguiu aumentar o caixa, o dívida líquida diminuiu bastante, foi de 925 milhões para 128 milhões, ou seja, tá? Dívida líquida controlada. E como o EBITDA também está melhorando, mas ainda, se você pega nos últimos 12 meses, você ainda tem o efeito ali do ano passado, EBITDA normalizado dos últimos 12 meses está
está em 323 milhões. Só que quando você pega a dívida líquida sobre EBITDA, dá 0,4. Só para vocês terem uma ideia, esse índice estava em 2,3 no primeiro semestre do ano passado. Ou seja, 2,3 já está em direção ao 3, que a gente sabe que dá problema. Agora já está em 0,4, tem bastante espaço para tomar as decisões corretas e continuar esse processo de turnaround. Olha que interessante, né? Só que quando você olha tudo isso, você fala o seguinte, bom, então quer dizer que as ações dispararam, tá, da Alpargatas. Não. Deixa eu mostrar aqui para vocês os resultados aqui em termos de ações da Alpargatas. Então, para quem está vendo aqui na tela, eu vou pegar o comportamento das ações este ano. Então, ó, quando você olha aqui, você fala assim, pô, mas as ações continuam em queda. E esse dia aqui que eu estou mostrando para vocês, foi o dia da divulgação, as ações caíram e ainda não se recuperaram. Bora, CAC, com tanto turnaround, com tantas notícias boas em termos de margens operacionais e também de geração de caixa e diminuição de endividamento, não era para as ações começarem a subir bastante? Não, sabe por quê? Porque o que move as ações é o ROIC, né? O ROIC, ele tá muito baixo ainda. Tá melhorando, mas ainda tá muito baixo. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre do ano passado, eles estavam com o ROIC anualizado de 1 mísero por cento. Como a gente sabe, ROIC contra custo médio ponderado de capital é o que a gente chama de geração de valor econômico ou potencial de geração de valor econômico que faz as ações subirem. Quando você tem um ROIC abaixo do custo médio ponderado de capital, você tem destruição de valor. A tendência é o valor da companhia diminuir. Eles melhoraram o ROIC? Melhoraram. Agora o ROIC está em 2% anualizado. Mais 2% contra um WOC em torno ali de uns 14%, 15%, ainda está muito longe de começar a superar o custo médio ponderado de capital e começar a gerar valor econômico. Mas o que eu gosto de falar é o seguinte, pessoal, pelo menos a Alpargatas agora, pelas palavras do CEO, está atacando os pontos corretos, né? Mantém a estratégia de aumento de eficiência, não tenta fazer mais nenhuma aquisição, foca na estratégia desenhada lá atrás, que é expandir Havaianas no Brasil em termos internacionais, mas agora ainda tem que estar uma estruturada ali na ROTS nos Estados Unidos, que parece que agora está começando a dar algum resultado positivo, tá? Então foca na melhoria operacional, mantém esse foco até você começar a ter ROICs superiores ao custo médio ponderado de capital, aí a gente vai ver as ações começando a reagir, mas pelo menos o direcionamento do CEO parece que está sendo muito bem feito e ele está focando nos pontos corretos, né? Tá surgindo aqui alguns BTCs News para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até a próxima edição.